A Agência Internacional de Energia Atômica publicou hoje o aguardado relatório sobre a segurança na usina nuclear de Zaporíjia, a maior da Europa. O documento alerta que é necessária uma ação urgente para evitar um acidente nuclear. Sobre isso, eu converso ao vivo aqui com a Bianca Rottier, nossa correspondente também na Europa. Bianca, bem-vinda, boa tarde, você está aí em Genebra, na Suíça. Conta pra gente, portanto, aí o que de mais importante e preocupante tem esse relatório de inspeção. Oi, Trali, boa tarde para você também, boa tarde a todos. A visita dos inspetores das Nações Unidas à maior usina nuclear da Europa era extremamente aguardada. Vale lembrar que a equipe enfrentou até bombardeios para conseguir chegar ao local na sexta-feira passada e depois ficou então a expectativa para a divulgação do relatório sobre o que esses especialistas da Agência de Vigilância Nuclear da ONU encontraram por lá. A Agência Internacional de Energia Atômica reforçou que ainda está seriamente preocupada. O relatório frisou que a situação é sem precedentes porque é a primeira vez que há um conflito militar em meio às instalações de um grande programa de energia nuclear. Lembrando que a Rússia tomou o controle da usina de Zaporíjia logo no começo da guerra, mas são funcionários ucranianos que tocam a operação. O documento recomendou que as condições em que eles trabalham sejam melhoradas. Os inspetores contaram que a equipe é limitada em tamanho e que está sob muito estresse e pressão. O relatório alertou: isso é insustentável e aumenta os riscos de falha humana. Os inspetores encontraram até veículos militares russos estacionados dentro de salas de turbinas, além de extensos danos causados por ataques. Mas o relatório não atribuiu responsabilidade a qualquer lado. Ao reforçar a necessidade urgente de medidas para evitar um acidente nuclear, o documento sugeriu a criação imediata de uma zona de segurança e proteção. Só que a gente vai ver agora na reportagem que mais bombardeios atingiram o complexo nuclear. Mais um dia de trocas de acusações e preocupações que só aumentam. O Ministério da Defesa da Rússia disse que a Ucrânia disparou 20 projéteis contra a região da usina nuclear de Zaporíjia. 3 teriam caído dentro do complexo nuclear. Um perto da unidade de armazenamento de combustível, outro perto do local de armazenamento de resíduos radioativos sólidos e o terceiro perto de um dos reatores. Citando informações fornecidas pela Ucrânia, funcionários da Agência Internacional de Energia Atômica disseram que o único reator que ainda funcionava foi desativado depois que a linha de energia reserva da usina foi cortada por causa de um incêndio. Mas, segundo eles, a linha não foi danificada e a usina tem eletricidade suficiente para operar com segurança. Ontem, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a usina está a um passo de uma catástrofe e que os bombardeios da Rússia mostram que os invasores não se importam com as avaliações da Agência Nuclear da ONU. Nas últimas 24 horas, os ataques não se restringiram à região de Zaporíjia. Autoridades ucranianas acusaram as forças russas de bombardearem Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. Um prédio foi atingido. 3 pessoas morreram. Quando essa construção começou a desabar, o Alexander conseguiu escapar por uma janela, ainda de pijama. A mãe dele, de 73 anos, não. Ela morreu na explosão, ele contou. Enquanto isso, a milhares de quilômetros da guerra, o presidente russo Vladimir Putin supervisionou exercícios militares conjuntos estratégicos no extremo leste da Rússia. Os exercícios Vostok 2022 ou Leste 2022 começaram no dia 1º de setembro e incluem forças armadas de 14 países, entre eles China e Índia. Mais de 50 mil militares participam, com 140 aeronaves. Parece uma demonstração de força, mas a estrutura é bem menor do que nos exercícios conjuntos de 2018, quando 300 mil militares foram envolvidos, com cerca de 1.000 aeronaves. O Conselho de Segurança da ONU vai se reunir hoje para debater a situação e os riscos que o complexo de Zaporíjia vem sofrendo. O relatório da Agência Internacional de Energia Atômica, você viu agora há pouco aí, vai ser o principal assunto dessa reunião. Vamos ao vivo, então, até os Estados Unidos com a Carolina Cimenti. A Carolina está bem ali em frente à sede da ONU.
Carolina, a gente sabe que o maior desejo dos especialistas é tentar isolar essa usina nuclear, né? Tirar os militares e deixar que ela continue sendo operada com o máximo de segurança. Será que vão conseguir? Bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Trali, boa tarde a todos. Esse é o desejo deles e de todos nós, né, para evitar um desastre nuclear. Então, por isso, essa vai ser a 4ª reunião do Conselho de Segurança para tratar exclusivamente desse assunto. Ter a maior usina nuclear da Europa em meio a uma guerra. Inclusive, o secretário-geral da Agência Internacional para a Energia Atômica, o argentino Rafael Grossi, vai participar dessa reunião por videoconferência, ele que ainda está na Ucrânia, para detalhar mais esse relatório sobre a usina de Zaporíjia. Depois de chegar na Ucrânia, na sexta-feira passada, ele chegou a falar, com a imprensa, disse que o maior risco era o corte de energia elétrica que vem do lado de fora da usina e que é usado diretamente para alimentar o sistema de resfriamento, que é absolutamente fundamental para a segurança da usina e que foi exatamente isso que aconteceu, o corte dessa energia nos últimos dias. O Conselho de Segurança, como você disse, Trali, tenta negociar que toda aquela área seja desmilitarizada o mais rápido possível. Enquanto isso, a agência de inteligência americana disse que a Rússia agora está comprando armamentos da Coreia do Norte. As amplas sanções contra a Rússia não tiveram impacto tão grande ainda na economia do país, até porque o preço do petróleo e do gás subiram muito desde o início da guerra, mas militarmente, segundo a inteligência americana, é sinal que as sanções começam a funcionar, porque o país precisou procurar um pária internacional para continuar se armando, agora principalmente que perdeu o acesso ao mercado de eletrônicos nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, eletrônicos que são fundamentais para os armamentos. Trali. Obrigado pelas informações, Carolina. Um ótimo trabalho para você aí em Nova York.